Bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã. Segunda-feira, 7h45, você vai me ver por aqui. Por enquanto, somente as segundas-feiras. Vamos ver se eu consigo fazer também as quintas-feiras. Tô tentando organizar meus dias aí pra gente ampliar mais um dia de conexão. Que lindona de cabelos loiros. Obrigada, Jaque. Você viu, gente? Deu uma repaginada aqui, né? Bom dia, Luana. Bom dia, Nutri Mares. Bom dia, Gleice Gerlândia. Fazia tempo que eu não te vi aqui. Thaís, Nayara Albuquerque, Poliano, Fernando, a Luciene, Hora do Scrap, Querubins Londrina, a Paty, a Marilza, a lindona. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje um tema é muito importante, então não esqueça de clicar aqui nesse aviãozinho e mandar para pelo menos 3 pessoas que você conhece. Por quê? A gente não estuda muito esse tema, né? Não é uma coisa que os pais procuram saber, procuram tentar prevenir, mas a gente precisa entender como a gente previne isso. A gente precisa entender como a gente protege os nossos filhos disso. Então, por favor, gente, clica aqui nesse aviãozinho agora e manda para 3 pessoas que você conhece, para que a gente possa disseminar esse conteúdo e você possa me ajudar a compartilhar isso, tá bom? Hora do Scrap, meu nome é Cleidivane. Bom dia, Cleidivane. Uberlândia, Minas Gerais. Muito legal ter vocês aqui. Bora lá? Não esqueçam também de clicar no coraçãozinho, que isso é importante. O Instagram entende que esse conteúdo é válido para você e ele vai disseminar minha bolinha lá na timeline das pessoas, tá bom? Que me seguem. E aí vocês me ajudam a disseminar o meu trabalho. Por que trazer esse conteúdo hoje? Sobre abuso sexual. Deixa eu tomar meu café. Cafézinho preto de manhã. É bom, né, gente? Por que trazer esse assunto? Porque esse assunto, gente, ele é muito importante. Primeiro que a gente tá numa onda de pedofilia em crescimento. Então, a pedofilia tem expandido no mundo numa frequência e numa velocidade, numa intensidade, numa velocidade muito rápida, tá? Por quê? Por conta da internet. A internet, ela proporciona isso, ela possibilita isso. Então, quanto menos estudo a gente tiver enquanto pais, quanto menos a gente souber lidar com isso, mais os nossos filhos podem ser presas fáceis para essa rede de pedofilia, infelizmente. A rede de pedofilia tem entrado também nas salas virtuais de jogos, tanto jogos de computador como jogos de videogame, jogos de tablet, né? Aplicativos de uma forma geral. E isso facilita para eles, né? Com o acesso à internet, os pais postando fotos das crianças, né? A gente posta, a gente tira foto, a gente coloca essas fotos na internet e isso vai aumentando, porque a rede de pedofilia, ela tira foto das crianças, ela compartilha essas fotos, ela utiliza essas fotos também dentro dessas redes. Então, é um assunto muito sério, muito delicado, que a gente tem o dever de estudar para entender. Primeira coisa, que eu queria falar para vocês é sobre a nossa infância. Por que alguns de nós fomos abusados? E a maioria, a gente fala de rede de pedofilia, a gente imagina alguém desconhecido, né? Uma pessoa estranha passando na rua, num shopping. Mas os maiores índices de abuso sexual acontecem dentro da própria casa da criança, dentro da própria família. É o próprio tio, é o próprio avô, é o próprio pai. Também acontece por mulheres. A gente acha que só homens são abusadores, mas não. Tias, mães, mulheres de uma forma geral também abusam de crianças. E a gente tem que olhar para isso, gente, ficar com as anteninhas bem ligadas, independente da confiança que você tenha na pessoa. Porque é um assunto delicado. Se você não conhecer totalmente essa pessoa de dentro para fora, a gente tem que ficar antenado, sabe? Ligar ali uma interrogação por trás. Não é para virar neurótico, mas é para confiar desconfiando. Quando a gente era criança, a nossa educação era totalmente diferente. Alguns tiveram o privilégio, né, a sorte, digamos assim, porque não se estudava sobre educação consciente, mas a sorte de terem pais mais carinhosos, mais ouvintes, né, mais participativos. Mas a grande maioria da nossa geração, quando criança, a geração ali dos 30 até os 50, 60 anos, teve uma geração de pais muito ausentes por conta de trabalho, por não saber mesmo dar afeto,
pais autoritários, né? Pais exigentes que cobravam demais por conta de suas infâncias também. Se a gente voltar lá atrás e enxergar as infâncias dos nossos pais, né? A infância deles também não foi boa. Foi uma infância onde eles tiveram que trabalhar cedo, onde eles tiveram que ajudar em casa cedo. Pais também que sofreram, né? E não souberam dar carinho, afeto, amor. A educação em si, ser mãe, ser pai, girava muito mais em torno de não deixar passar fome, passar frio, possibilitar estudos. Era isso que se acreditava sobre paternidade e maternidade. E só. Não se acreditava em pais carinhosos, afetuosos, que ouviam as crianças. Então a gente foi quebrando paradigmas, evoluindo, aprendendo, né? Dando amor também no maternar e no paternar, e descobrindo que a maternidade e paternidade não é somente cuidar da criança, mas também é ter momentos de qualidade com ela, é ter prazer em estar com ela, poder proporcionar momentos de afeto, né, de carinho, de tranquilidade também para aquela criança. E a gente foi descobrindo isso estudando, né? A psicologia foi entrando dentro das vidas dessas pessoas, muitas foram se curando e podendo entregar isso para os filhos, outras a vida foi ensinando mesmo. Se você pegar os seus avós hoje, eles são avós completamente diferentes dos pais que foram para você. Coloca aqui para mim, quem tem hoje, quem vê hoje nos pais um jeito de ser avô e avó totalmente diferente do pai e mãe que foi para você. Coloca aqui pra mim, eu tenho. Que eu tenho certeza que a maioria. A gente olha para os nossos pais hoje, eles são avós para os nossos filhos muito mais carinhosos, muito mais pacientes, muito mais presentes do que provavelmente foram na nossa infância. E se você ouvir hoje sua avó, sua mãe, quer dizer, seu pai, com certeza eles vão falar pra vocês assim: tenha mais paciência, releva, deixa pra lá, eu fiz tanta coisa errada, né? Eu exigi tanto. A maioria consegue ter essa humildade de confessar isso, né? E é porque a vida também ensinou que não é assim que a gente educa somente, não é só aqui, ó, no cabresto, né? Ah lá, muita gente colocando eu vejo isso, meu pai não me abraçava e abraçou muito meus filhos. Exatamente. Então, alguns foram se curando com a ajuda de profissionais, outros a própria vida, né? Foi libertando. Mas por que eu quero trazer isso para vocês? Porque lá atrás, quando a gente não tem essa presença, a gente se torna alvo fácil na presa de abusadores. Por quê? Então, primeira coisa que uma criança pode sofrer ou tem uma probabilidade muito maior de sofrer abuso sexual, quando ela é ensinada a obedecer o tempo inteiro. Como assim, Gabi? Mas é bíblico a obediência. É bíblico a obediência, na minha visão, a consciente, não a obediência cega. Não aquela que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas aquela obediência consciente, onde você admira, respeita e confia nos seus pais, e por isso você decide confiar neles, decide obedecer eles, né? Ainda que você não acha certo. Você obedece porque você tem uma conexão com essa criança. Esses dias eu até perguntei pro Pedro: filho, porque eu não lembro direito o assunto que a gente estava conversando, mas eu perguntei pra ele algo do tipo assim: mas por que quando a gente te pede pra fazer alguma coisa, você vai e faz, mesmo não concordando? Ele: porque vocês são meus pais, ué. Porque eu sei que vocês têm o melhor pra mim. Então, olha só, a resposta dele em relação à obediência foi totalmente diferente do que talvez eu daria na minha infância, né? Talvez do que você daria na sua infância. Ué, porque se eu não obedecer, eu apanho. Porque se eu não obedecer, eu fico de castigo, né? Porque se eu não obedecer, uma coisa ruim vai acontecer. Então, a resposta dele foi diferente porque a educação dele está sendo diferente. Então, a percepção dele sobre obediência também está sendo diferente. E ele entende também que ele precisa obedecer em alguns momentos, que não é entender tudo o tempo todo. Eu, como mãe, eu posso, algumas vezes, determinar alguns comportamentos para ele sem que ele entenda aquilo. Ele tem que fazer porque ele entende e confia em mim que aquilo é bom para ele. Isso é obediência. Então, a criança que é educada somente nessa obediência, ela é presa fácil para pedófilos. Primeiro, porque ela não tem conexão com os pais. Segundo, porque ela tem medo dos pais. E terceiro, porque ela acha que ela tem que obedecer a todos os adultos que pedem para ela fazer alguma coisa. Ai, Gabi, mas nada a ver. Minha filha sabe diferenciar um pedido meu, uma ordem minha e uma ordem do outro. A pressão psicológica que um pedófilo faz numa criança é muito severa, é muito intensa.
Se você não tiver uma conexão com teu filho muito forte, se ele não confiar em você, se ele não tiver certeza que ele pode te contar, e depois eu vou falar os outros pontos, se ele também não entender sobre educação sexual, ele cai nas lábias daquele abusador. Então, gente, se a criança foi educada para eu não quero ouvir, eu tô mandando, faço o que eu mando, vá beijar o seu tio, eu tô mandando você dar um abraço no seu tio, eu tô mandando você dizer obrigada, vá lá, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Se ela foi educada para ser um robozinho, onde ela tem que seguir ordens de um adulto o tempo inteiro, quando ela se depara com um adulto abusador, primeiro que o adulto abusador ele já consegue enxergar nos olhos da criança se ela entende isso ou não. Por quê? Porque a criança amedrontada, ela fala através dos olhos. A criança que tem medo, ela fala através dos olhos. A criança que entende que o adulto é uma ameaça, e adulto ser uma ameaça é que o adulto ele é bravo, que o adulto briga, que o adulto rotula, que o adulto exige, ela comunica através dos olhos. Então, o abusador que está chegando na criança, ele vai chegar de um jeito muito doce, de um jeito muito tranquilo, muito divertido muitas vezes. Ele vai ser o cara legal. E aí, quando ele começar a pressionar aquela criança, ele vai ver nos olhos dela. Não o medo em si, porque qualquer uma pode sentir medo, mas um medo interno, aquele calar interno do tipo, eu não tenho força, eu não tenho como lutar. E lá atrás, nós, né, nossa infância, nós adultos hoje que fomos crianças antes, que infelizmente passamos, né, se alguém de você tá aqui assistindo essa live, infelizmente tenha passado por abuso psicológico, e abuso sexual, primeiro, antes de sofrer o abuso sexual, você passou por um abuso psicológico. Por quê? O abusador, primeiro, ele é o divertido. Se ele for da família, ele é o legalzão, o que todo mundo gosta, muito provavelmente. E quando ele vai coagindo essa criança a ir para um quarto, a estar em algum lugar, ele vai levando essa criança até lá e quando chega lá, ele muda a fisionomia. E na maioria das vezes, quando essa criança vai comunicar para ele que não quer, que não vai fazer, ou que vai contar para os pais, esse abusador, ele vai colocar muito medo e pressão nessa criança, com mentiras. Mentiras do tipo, sua mãe nunca vai acreditar em você. Em quem você acha que ela vai acreditar? Numa criança ou em mim que sou um adulto? E por aí você vai vendo quanto a educação punitiva, aquela que não escuta a criança, aquela que não mostra interesse pela criança, ela é isca, né, para esses abusadores. Porque é nisso que a criança acredita. Nunca me escutam, nunca me ouvem, eu sempre tô errado, eu nunca posso opinar. Então esse abusador ele vai direto na dor. Entendem, gente? Coloca aqui pra mim se faz sentido pra vocês. Se vocês estão conseguindo entender como que as crianças se tornam presas fáceis para eles. Porque eles vão falar assim, será que a sua mãe vai acreditar em você ou em mim, que sou um adulto? Aí a criança ela já entra em xeque, ela já fica na dúvida. Porque realmente minha mãe nunca me ouviu, minha mãe não me escuta, não tenho diálogo com ela. Eu sempre tô errado, ela nunca pergunta o que eu tô sentindo, ela nunca pergunta o que aconteceu, ela já chega brigando comigo. A criança aprende pela repetição do nosso comportamento. Então, se a gente vai tratando a criança assim, ela olha para aquele abusador e fala, ai, é verdade, eu acho que ela não vai acreditar em mim. Agora, se você tem uma relação boa com a sua criança, se você escuta, se você ouve, se você não chega já brigando, mas você chega, filho, eu quero entender você, eu tô aqui para te ouvir, eu quero que você me conte a sua versão, aí essa criança vai falar assim, mentira, minha mãe não é assim, a minha mãe me escuta. Ela vai ficar muito mais encorajada a se defender daquele caso, daquela situação. Percebem a diferença? Curte aqui pra mim no coraçãozinho, se você tá entendendo e tá percebendo essa diferença. Ontem mesmo aconteceu um episódio, fora dessa questão do abuso, mas pra vocês entenderem. A gente tava num lugar aberto, né, um jardim bem bonito, almoçando, e o Davi e o Pedro, 2 irmãos, né, meus filhos, brigaram, né, como todos irmãos. E o Davi bateu no irmão, deu um tapa no rosto dele, né, com a mão fechada. E aí o Pedro veio contar, mãe, o Davi me bateu. E aí o Rafa chamou o Davi pra conversar. Quando o Davi chegou perto do Rafa, ele tava com aquela carinha de risada, né? Tipo, eu não fiz nada, mas já se entregando. E o Rafa falou, filho, o que aconteceu? Só que o Rafa falou num tom mais bravo, né? Ei, Davi, o que aconteceu? Na hora o Davi meio rindo, nada, não aconteceu nada, se escondendo.
E o Rafa tentou lá do jeito dele, mas ele não comunicou aquilo pro pai. Só falou que não aconteceu nada. E aí eu chamei ele, falei, vem cá. E aí ele chegou bem pertinho de mim. Eu falei, você tem alguma coisa pra me contar? E bem baixinho, né? Dele, mãe, se eu te contar, você vai brigar comigo? Eu falei, filho, se você me contar e você fez algo que não deveria fazer, eu não vou brigar com você. Mas a gente vai conversar sobre isso. Eu falei, você quer me contar? E ele falou, eu bati no irmão. E aí ele me contou. Mesmo ele sabendo que estava errado, mesmo ele sabendo que não deveria, ele contou pra mim, porque ele confia em mim. Ainda com medo da minha reação. Medo não, né? Receio da minha reação, porque ele me perguntou antes, você vai brigar? E provavelmente ele entendeu isso porque ele entendeu o tom de voz do pai dele antes de vir falar comigo. Opa, esse tom, né? Isso não vai dar bom. A criança não é boba, gente. Mas ela confiou, ele confiou em mim, ele contou em mim. E eu conversei, instruí, ele foi lá e resolveu isso com o irmão dele. Mas para vocês perceberem, voltando para o assunto do abuso, o quanto a nossa relação com a criança, não de permissividade, porque o Davi foi corrigir o problema com o irmão dele, né? Eu não fui permissível, ele entendeu o que ele fez, não foi bacana, ele poderia ter escolhido outra forma de solucionar aquilo. E ele foi lá resolver. Então não é sobre permissividade, mas eu não preciso chegar já, o que você fez com seu irmão? Por que você fez isso? Sem entender por que ele fez aquilo. Ele me contou o que aconteceu, por que ele fez. A gente chegou numa solução a partir disso. Quando o abusador chega para sua criança e fala, ela não vai acreditar em você, olha para você, né? Olha pra mim, eu sou muito mais legal, eu sou adulto, quem sua mãe vai acreditar? Se essa criança é educada dessa forma, ela vai ser presa fácil, com certeza, ela vai ter medo. Outra coisa que eles fazem, além de amedrontar nesse sentido, é do tipo, se acontecer isso, eu mato você, eu mato a sua mãe, eu mato o seu pai. E aí a gente vai entrar num outro assunto, que é o assunto de prevenção ao abuso sexual. Educação sexual para essa criança. Gabi, mas como? A gente precisa ensinar as crianças que existem pessoas ruins, que querem fazer coisas ruins com elas. Ontem mesmo, de novo, eu estava lá no restaurante e o Davi pediu para ir ao banheiro e estava cheio de gente. Óbvio que eu não deixei ele ir ao banheiro sozinho. E eu fui com ele, só que ele saiu correndo na minha frente e ele cruzou um caminho que eu estava indo por outro, mas ele dá no mesmo lugar, na porta do banheiro. Mas o que aconteceu? Tinha um banheiro masculino e um banheiro feminino. Como ele foi primeiro, ele entrou, ele olhou, né, a carinha do homenzinho, ele entrou no masculino. E eu parei na frente do banheiro masculino, tinham homens lá dentro, mas eu gritei ele, né, fiquei falando, filho, mamãe tá aqui, mas a mamãe não pode entrar. Você tá aí? Ele, tô aqui. Eu falei, eu tô aqui olhando. E os homens estavam lá, mas eu não tava nem aí, gente. Eu fiquei olhando lá dentro do banheiro, na porta do banheiro, praticamente com o pé lá dentro do banheiro masculino. Eu falei, olha, você escolheu o banheiro dos homens, a mamãe não pode entrar, mas eu estou aqui na porta. Ele, não, mãe, já fiz. Aí rapidinho ele saiu. Nem lavou as mãozinhas, né? Depois eu levei ele pra lavar em outro lugar. Mas o que eu queria trazer pra vocês? Que quando ele saiu, ele saiu feliz, porque ele foi sozinho no banheiro, embora eu estava ali, ele estava seguro, mas eu não gostei daquilo. Era um banheiro público, cheio de homens, pessoas que eu não conheço. Então eu chamei ele no canto e falei assim, ó, vem cá. Lembra que a mamãe falou que no mundo existem pessoas que a gente não conhece que são legais e pessoas que a gente não conhece que são ruins, mas elas fingem ser legais? Ele olhou assim. Falei, filho, no banheiro tem muita gente que nós não conhecemos. Então vir sozinho, sem o papai ou sem a mamãe, não é legal. Por quê? Pode ter um homem ruim ali, que ele vai querer tocar no seu pipi. E não pode tocar no seu pipi. Ou ele vai querer que você toque no pipi dele. E pode tocar? Ele falou, não. Eu falei, então. Só que se eu não tô lá dentro com você e o seu pai não tá lá dentro com você, como é que nós vamos te proteger? Ele falou assim, mas eu saio correndo. Eu falei, eu sei que você sai correndo. Mas ainda assim, eu quero que você comunique pra gente. Porque se a gente estiver junto, você não precisa sair correndo. Você pode estar conosco. E a gente vai te ajudar. E se um dia você estiver sozinho, aí é diferente, filho. Você vai saber como agir. Então, quando você explica para a criança que existem pessoas ruins que querem tocar no peitinho da menina, no pipi do menino, no pênis, né? Na vulva. Mas, Gabi, eu devo falar essas palavras?
Você pode dizer o seu pipi, a sua... Não sei como é que vocês falam, tem gente que fala pepeca, né? Tem gente que fala periquita. Como que vocês usam aí os termos, eu não sei. Eu sou mãe de menino. Mas você pode usar os termos carinhosos que você usa e traz o termo científico também, né? O pênis, a vulva, ó, o seu pipi é chamado de pênis. Quando a gente vai estudar sobre isso, a gente fala vulva, né? Então é importante a criança saber o nome também da sua parte, né, íntima, porque ela vai conhecendo e vai tendo mais noção sobre esse assunto. Mas é muito importante a gente comunicar isso. Como, Gabi, eu comunico? Meu filho é tão pequenininho. Gente, aqui em casa eu sempre faço para eles uma cena, né? Eu falo, ó, filho, ninguém vai chegar ruim, tentar roubar você, tentar tocar em você escancaradamente. Eles vão fazer muito sutil, muito de um jeito que você nem vai perceber como é, se é ou se não é. E eu brinco com eles, falo, oi, faz de conta que eu sou uma pessoa que você não conhece. E eu chego e falo, olha aqui esse pirulito, tudo bem? Eu conheço sua mãe, eu conheço seu pai. Eles vão rindo. Eu falo, vem aqui, senta no meu colo, eu quero te contar uma coisa. Mamãe pediu pra eu ficar aqui com você até ela voltar. E aí eu sentei esses dias o Davi no meu colo. Falei, e aí, você gosta do quê dele? Ah, eu gosto de super-herói. Que legal. E peguei no pipi dele. Aí ele olhou assim, mãe, eu falei, então, você percebeu? Dele, percebi. Ele não falou perceber, ele fez assim, meio com vergonha. Eu falei, assim, filho, você viu que foi bem devagarinho? A mamãe pegou e já tirou a mão. Aí ele falou, vi. Eu falei, então, é assim que acontece. E você não sabe se tá pegando mesmo, se não tá, mas tá. Então, pode sentar no colo de alguém? Não. Pode ficar sozinho com alguém? Não. E filho, eles vão mentir pra você. Eles vão dizer que a mamãe não vai acreditar em você, mas a mamãe sempre acredita em você. A gente sempre conversa. Eles vão dizer que eles vão machucar você, eles vão matar a mamãe, eles vão machucar o papai. Mas é mentira. O papai é forte. E a gente vai contando as coisas, né, pra criança e vai dizendo todas as armadilhas que aquele abusador pode usar para que a criança já entenda. Então, se algum dia, filho, alguém falar pra você, não conta pra sua mãe, senão eu vou matar a sua mãe. Fica tranquila, é mentira. É pra causar medo em você. Ninguém vai matar a mamãe sabe se defender, né? Existem policiais, a gente é protegido onde a gente mora. Não existe isso. Você sai correndo de onde você estiver e você conta pra mim, conta pro papai. Se a gente não estiver lá, você vai contar pra qualquer adulto, que a gente, onde tiver, a gente vai chegar. E aí o Rafa já brinca, né? Já falei, o papai vai dar um soco na cara e o papai vai machucar. E a gente vai brincando, né, com isso, dizendo pra eles, eu vou te proteger, a gente vai lutar. E eles vão construindo aquela ideia num lúdico também, para não causar uma pressão muito grande na cabeça da criança, mas a gente vai trabalhando o ambiente, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Trabalhando o ambiente para que a criança já entenda. Se um dia isso acontecer, minha mãe já me falou isso, é mentira. Porque eles chegam e amedrontam, porque eles sabem que não existe contato, diálogo, confiança e conexão. Então, aquele vídeo que eu postei pra vocês, né, sobre o abusador, se ele olha pra criança e ele fala, eu olho pra criança, mas antes eu olho pros pais. Se eles forem uma ameaça, eu não me aproximo da criança. Ser ameaça não é andar armado, gente. Pelo amor de Deus, eu vi algumas coisas no IG de outras pessoas conversando sobre isso. Não é sobre bater, não é sobre ser agressivo, é sobre estar presente. É sobre ser uma ameaça para o abusador. O pai que olha o filho. Pai e mãe, tá, gente? Não é só pai e homem, não. Pai e mãe, pais que olham para os filhos, que escutam seus filhos, que se interessam pela infância, que tem conexão. Uma relação de amizade, mas de autoridade junto. Uma relação de presença, de se importar. Uma relação onde o escutar ele é importante e a criança confia em você, ela volta para você. Essa relação é uma ameaça para o abusador. Ele jamais vai se aproximar de uma criança que sabe que os pais estão olhando, que sabe que os pais confiam nela, que sabe que é mentira o que ele está fazendo, que sabe que é errado o que ele está fazendo. E a criança ela já vai logo de cara demonstrar isso. Agora, crianças que são educadas no cabresto, que não têm essa relação com os pais, quando o abusador chega, o corpo comunica, os olhinhos comunicam e ela se torna presa fácil.
Sem mencionar as crianças que vivem em lares tóxicos, onde os pais brigam o tempo todo, onde o pai bate na mãe, a mãe é agressiva também, onde a violência ela é comum, ela é normal naquela casa. Quando ela chega para perto de um abusador, a violência, a agressividade, a ameaça é tão comum que ela acredita em tudo aquilo que ele está contando. Então, sem contar esse cenário, onde o abuso sexual acontece, onde o abuso psicológico acontece, eu sou uma presa muito fácil para qualquer tipo de abuso sexual e psicológico também. Porque é comum isso. Se é comum isso aqui, então aqui isso, embora eu não goste, é familiar para mim. Então, fora isso, minha casa não é tóxica, minha casa não é violenta, minha casa não é abusiva. Mas eu não tenho conexão com meu filho tem que obedecer, custe o que custar. Eu não quero ouvir a criança não tem que falar, a criança tem que ouvir os pais. Eu sou autoridade na vida dele, né? Eu não gosto de mimimi. Criança que é educada assim, e os pais não param para ouvir, para entender os sentimentos, para direcionar, para acolher aquela criança, depois instruir. Mesmo você não vivendo um ambiente psicologicamente tóxico, no sentido da violência intensa, e nem sexualmente, né? Um abuso sexual na infância, ou o seu ambiente não tenha isso, se você educa desse jeito, a tua criança é um alvo fácil. Deixar crianças sozinhas, sem a sua supervisão, é perigo. O abusador, ele tá olhando onde estão os pais. Se os pais estão olhando, se eles não estão. E é 1 segundo para ele oferecer um picolé, para ele oferecer um pirulito, uma bala, e ele levar a sua criança para algum lugar. É 1 segundo para ele sentar a criança no colo dele e se masturbar com a criança no colo. É 1 segundo para isso acontecer. Então, se você não ensinar o seu filho que ninguém toca no corpo dele, nem médico. A pediatra do meu filho só toca nos meus filhos com a minha presença em consultório. Esses tempos atrás eu estava com os 2 em consultório e o Davi pediu para ir no banheiro e estava na hora do Pedro ser examinado. E eu tive que sair no meio da avaliação para levar o Davi ao banheiro. Quando eu voltei, ela estava me esperando para poder examinar o pênis, né, do Pedro ali, o exame tradicional de rotina da criança, e ela ainda verbalizou: agora eu posso olhar você que a mamãe tá aqui. Não posso de jeito nenhum olhar você sem a presença da sua mãe. E o Pedro olhou para ela e falou assim: minha mãe já me contou isso. Então é muito importante que, mesmo que seja um médico, somente na nossa presença. Ai, Gabi, sobre deixar filho sozinho com adultos, com tios. Se você não confia a ponto de entregar a sua vida por aquela pessoa, eu não deixaria nunca. Com qualquer tio. Ainda que seja muito próximo, eu preciso confiar, mas cegamente. Cegamente. Senão eu não deixaria sozinho, eu não deixaria ir na casa de ninguém assim. E quando a sua criança começar a querer dormir na casa do amigo, ter relações com outras crianças sem a sua presença, aniversário, você precisa dar educação sexual. O que é educação sexual? Falar sobre o que é as partes íntimas, para que elas servem, né? Então, seu pipi é seu, para você fazer xixi. Ninguém toca ali, você não toca nada de ninguém. Entende, gente? Quando a criança for maiorzinha, ela vai querer saber para que servem os órgãos genitais dela, e você pode contar, né, que existe o sexo, onde 2 pessoas que se amam muito, elas se casam, se o seu valor for cristão. No meu caso, sim, e eu falo, elas se casam e elas ficam tão juntinhas, pertinho, tão pertinho uma da outra, sem roupa, e dando carinho uma à outra. É isso que os meninos sabem até agora, pelo menos o Pedro. O Davi ainda não teve essa curiosidade. O Davi ainda entende de outra forma. Mas o Pedro teve, ele me perguntou o que era sexo. E eu falei pra ele, é quando 2 pessoas estão sem roupas, nuas, e elas se amam tanto, e elas se casam, e elas ficam muito pertinhas, muito juntinhas uma da outra, dando muito carinho uma pra outra. E ele, ok, já entendeu o que é sexo. Mesmo que seja sem roupa, é amor envolvido. Se um dia, e logo eu imagino que ainda esse ano vai surgir a mais curiosidade, e eu vou perguntar pra ele algumas coisas pra saber se ele tá na hora dele entender, eu vou contar como é que é feito isso. Naturalmente, sem tabu, gente, sem vergonha.
É um assunto que é vergonhoso para nós, porque na nossa infância isso foi um tabu, isso foi uma opressão. Mas hoje é um assunto que nós precisamos falar para as crianças. Porque se a gente não fala, elas vão procurar na internet. Se a gente não fala, os amigos vão mostrar para elas. Se a gente não fala, o mundo vai contar para elas o que é sexo. O mundo vai contar para elas como se faz sexo. E elas vão ver pornografia na internet. E uma vez que eu tenho contato, um contato equivocado com aquilo, eu vou moldando a minha percepção sobre aquilo. E eu vou desconstruindo algo que poderia ser respeitoso, saudável, bonito, amoroso. Então, se você tem medo de falar sobre isso, eu não quero falar, deixa que aprende na escola, deixa que alguém conta. O mundo vai contar e não vai seguir os seus valores nem os seus princípios. E depois, para consertar o que o mundo fez, dá muito mais trabalho e é muito mais desafiador do que se a gente preparar a nossa criança para o mundo. Então, gente, para encerrar a live de hoje, a dica que eu dou para vocês é: sejam ameaça para abusadores e não violentos. Ameaça sejam presentes, se preocupem, se importem, escutem as crianças, ouçam seus filhos, não cheguem brigando com as crianças por qualquer motivo. Seja uma brincadeira num parque ou alguma notificação no caderninho da escola. Não cheguem já perguntando: o que é isso aqui? O que aconteceu? O que você fez? Respira fundo. Isso fala muito mais sobre você do que sobre teu filho. A vergonha que você tem do que o adulto está pensando de você, se você não educa a sua criança. Quando a gente age assim, a gente está muito mais se protegendo do que educando. Respira fundo. Entenda que a opinião alheia pouco importa na sua educação com o seu filho. É a sua conexão com ele que vai guiar a vida dele, e não a opinião dos outros. Então, quando isso acontecer, respira fundo e abaixa a altura da tua criança, ainda que seja algo muito errado que ela tenha feito. Filho, eu quero ouvir você. Me conta o que aconteceu. Por que você teve esse comportamento? O que te levou a fazer isso? Porque sempre tem um motivo. E esse motivo, ele é importante. Talvez a forma como a criança decidiu agir diante daquela situação é que foi errada. Mas aquela situação é importante para a criança. Não desvalide isso. Porque isso aqui é importante para criar conexão tua com ela. Você entender o motivo que levou ela a agir daquela forma. E juntos buscar um jeito diferente de agir. Buscar um jeito alternativo de educar. Ou de ensinar a sua criança a solucionar aquela situação. Como você poderia ter feito diferente? Então, construa essa relação para que a sua criança, quando ela errar, ela não corra de você, mas ela corra até você. Para quando a sua criança se deparar com um perigo, ela tenha coragem e ela queira te procurar. E ela não se deixe levar por aquilo. Para que ela não acredite nas falsas frases manipuladoras, de ameaça, de constrangimento e de medo, mas para que ela entenda que aquele adulto que está falando não sabe de nada. A minha mãe e meu pai é que sabem. Eduque para que seu filho veja você como um recurso e uma base, não como uma ameaça, e confie muito mais no abusador do que nos próprios pais. Gente, nós adultos, e eu atendo muitas pessoas que sofreram abuso nas infâncias. Nós adultos, a gente só sofreu abuso na infância porque a gente não tinha pai e mãe presente. A gente não tinha diálogo, a gente não tinha confiança, admiração, a gente só tinha medo. E aí quando o abuso vem, e esse abusador vem e fala: sua mãe não vai confiar em você, você vai acabar com a família, eu vou matar você, a sua mãe, aquela criança tão desprotegida emocionalmente, tão acovardada emocionalmente pelos próprios pais, ela sofre o abuso, ela aceita o abuso, porque ela foi educada para isso. Então faça diferente você. Haja diferente. Não adianta você só olhar o seu filho no mundo. O tempo todo a sua criança não vai estar na sua vista. Uma hora vai ser uma festinha de aniversário que vai ser só para as crianças. Outra hora vai ser uma festa da família onde você está batendo papo e não está olhando para o seu filho o tempo todo. E tem outras pessoas ali. Então você não vai conseguir ficar 24 horas o tempo todo, todos os dias olhando para o seu filho. Você tem que construir essa relação para que ele também saiba comunicar diferente e para que
o abusador veja na sua criança uma ameaça para ele e não se aproxime dela. Tá bom? É isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje. Espero ter ajudado. Compartilhem essa live, ela vai ficar salva. Mandem para as pessoas. Os pais precisam estudar, entender sobre isso. É muito importante, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Ótima semana, ótima segunda-feira. A gente se vê de novo aqui na live semana que vem, 7h45. Fui.